Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e hoje nós vamos fazer uma aula do nosso projeto Leia, onde nós estudamos os gêneros textuais. E essa aula é sobre o gênero causo. Coloquei até um mocinho aí de chapéu aí, né, com uma roupa aí meio caipira. Por quê? Porque os causos têm essa origem, né? São histórias muito da região mais da zona rural, são causos que as pessoas contam de assombração, de mistério, ou até mesmo causos engraçados, né? Que antigamente eram muito da oralidade. O que é da oralidade? Da fala. As pessoas se juntavam ali numa roda, né, de conversa, num quintal, no terreiro, na fazenda, iam contar causos de coisas que tinham acontecido há muito tempo, ou até causos inventados mesmo, para divertir as pessoas, ou às vezes até para assustar as pessoas. Então, os causos são histórias muito legais e que contam muito da tradição e da cultura das pessoas, principalmente das pessoas da zona rural. Então, vamos conhecer esse gênero, não é? Então, na vida, até os encontros mais inesperados podem se tornar grandes amizades e histórias para contar. Assim surgem os causos. Vamos conhecer esse gênero? O que é um causo? O causo é uma história popular que costuma ser contada de forma oral, principalmente no interior do Brasil. Geralmente ela é curta, engraçada ou emocionante. Mistura realidade e exagero, tornando a narrativa divertida ou surpreendente. Seu narrador normalmente é uma pessoa comum, como um sertanejo, um avô, um vizinho ou um agricultor. E aí podem ser mulheres também, a gente está falando um avô, mas pode ser uma avó, tá? Uma vizinha. O objetivo principal é divertir, emocionar ou impressionar quem ouve a história. Diferente da lenda, que explica fenômenos ou acontecimentos misteriosos, o caso foca em situações cotidianas ou aventuras exageradas vividas ou presenciadas pelo narrador. Linguagem coloquial. Então, se essa história é contada, né, por pessoas comuns, simples, é claro que elas vão usar essa fala do dia a dia, linguagem coloquial, que vai ter expressões regionais, que vai ter muito né, sou, uai, trem, coisa, essas expressões do dia a dia que a gente escuta por aí, não é? E principalmente que vem aí, né, da fala das pessoas da zona rural. Um exagero, coisas impossíveis ou muito maiores do que realmente são. Então, eles até têm uma expressão, isso é caso de pescador, história de pescador. São aquelas histórias mentirosas, né? Que a gente sabe que a pessoa está inventando. Eu peguei um peixe de 30 quilos, rastei sozinho. Você vê que a pessoa está inventando um monte de história ali, né? Mas aí a história fica engraçada e diverte as pessoas. Então, os causos têm isso, né? De às vezes ter um exagero, uma mentirinha aqui, né? No objetivo de entreter, né? De tornar a história engraçada. E aí o narrador ou tem humor ou mistério. A história pode fazer rir ou causar tensão, medo, né? É um narrador popular, a voz de quem conta a história é próxima do público. São pessoas comuns que convivem com as outras pessoas. Tem muita oralidade, repetições e expressões típicas do lugar. Moço do céu, você acredita? Né? Então essas expressões que nós usamos no dia a dia. O final pode ter uma surpresa ou uma moral. Muitas vezes a história termina de forma inesperada ou divertida. Exemplo de causa. E aqui ele é pequenininho, tá? A professora trouxe um pequenininho. Uma vez, o Zé da Roça foi pescar no rio e fisgou um peixe tão grande que quase virou o barco. Chamou 3 vizinhos para ajudá-lo, mas o peixe escapou. Até hoje, ele jura que o peixe era maior que ele mesmo. Bom, aqui é um caso de pescador, né? Que ele chamou 3 vizinhos e não conseguiu arrastar o peixe. Então, é uma história exagerada, de humor, da narrativa popular. Mas nós temos muitos outros causos que contam outras histórias. Aqui tem um trechinho de um causo com uma atividade. Ó. Leia o trecho. Certa noite, Dona Maria ouviu passos atrás dela na estrada. Quando se virou, não viu ninguém, mas os passos continuaram. Ela correu para casa
e disse que era o fantasma do antigo morador do sítio. Vocês já ouviram histórias assim? Meu avô gostava muito de contar esse tipo de história. Eu não sei se era para assustar a gente, se ele realmente acreditava nisso, mas ele contava muitas histórias de assombração da fazenda que ele morava, né, e outras histórias assim. Algumas eram engraçadas, outras deixavam a gente com medo, porque eu era criança, né? Então, aqui tem um exemplo de um caos meio tenso, né, meio misterioso, meio assustador. E aí eu coloquei uma pergunta, ó. Este texto é um caos, um conto ou uma lenda? É um caos, não é? Porque tem aí um mistério e tem também essa situação do dia a dia vivida pela Dona Maria, não é? Quais elementos de mistério ou exagero aparecem aqui? Os passos na estrada, ela não ver ninguém e ela jurar que era o fantasma da pessoa, do antigo morador da fazenda que morreu, né? Então, olha só. Antes de terminar a aula, que a gente viu aqui o que é um caos, vou dar uma dica para vocês. Aqui na nossa aula, a professora não pode passar causos que estão na internet, né? No YouTube, porque tem os direitos autorais. Mas tem o Geraldinho, que foi o maior contador de caos aqui de Goiás, conhecido, né, na internet. O Geraldinho tem muitos causos e os causos dele são todos de humor, muito engraçados. Então, se você quiser ouvir uma história bacana, um caos bacana, entra aí no YouTube e procura Causos do Geraldinho, tem o caos da bicicleta, o caos do osso, que você vai ouvir muitas histórias engraçadas e vai conhecer mais sobre esse gênero. Mas fica ligado, porque a linguagem, ela é bem típica da zona rural, então você tem que prestar atenção para entender algumas expressões, tá bom? Eu vou terminando por aqui a nossa aula sobre causos, mas eu espero que você pesquise e ouça muitos outros causos e também se lembre dos que você já ouviu. Então, ó, até a nossa próxima aula.